Olá! A gente vai mergulhar numa questão bem profunda baseada num estudo bíblico. O que de fato significa ser verdadeiramente cristão? E a gente não está falando de um título cultural, não, mas de uma identidade espiritual. Vamos começar a desvendar essa ideia? Então, para começar, o que essa palavra realmente significa? É um termo que a gente ouve e usa o tempo todo, né? Mas o material de base para essa nossa conversa nos convida a ir mais fundo, a buscar a verdadeira origem. E a origem está aqui. A palavra grega Christianos, que apareceu pela primeira vez lá em Atos 11, versículo 26, quer dizer literalmente seguidor de Cristo. Então, o ponto crucial, segundo essa análise, é que ser cristão está ligado diretamente a uma ação, a de seguir Jesus. Ok, com essa definição em mente, a análise começa a detalhar como essa relação direta se manifesta. De acordo com o estudo, ser um seguidor de Cristo se baseia em três pilares fundamentais. E aqui estão eles. O estudo argumenta que um verdadeiro cristão segue apenas a Cristo e não tradições humanas, obedece apenas aos seus mandamentos e aprende diretamente com ele, por meio dos evangelhos. A ideia aqui é de uma lealdade e um foco totalmente exclusivos. Agora, o que é bem interessante aqui é como a obediência é apresentada. Segundo essa passagem que foi citada, obedecer aos mandamentos de Jesus não é visto como uma obrigação, um peso, mas sim como a principal prova de amor e de fidelidade a Ele. Essa ideia de seguir e obedecer leva a gente direto para o próximo conceito, o da autoridade exclusiva de Cristo na vida de quem crê. E essa autoridade é detalhada em três áreas bem específicas. Cristo é visto como o único líder espiritual, o cabeça. Ele é o único juiz final, para quem todos vão prestar contas. E por fim, ele é a única fonte de ensinamentos válidos para a fé, acima de qualquer outra. E olha só, essa passagem de Efésios ilustra esse ponto de um jeito brilhante. A metáfora do cabeça é usada para reforçar que não tem outro líder supremo na estrutura da fé cristã, conforme apresentado neste estudo. Ok, já vimos a fundação e a autoridade, mas como isso se traduz na prática, no dia a dia? A análise agora foca na expressão externa da fé, ou seja, na missão do cristão. Aqui a gente tem uma distinção muito clara. A fonte argumenta que a missão genuína é levar as pessoas ao encontro com Cristo. Qualquer esforço para atrair pessoas para uma instituição humana ou para uma denominação específica é visto como uma distorção dessa missão original. Dando mais um passo, o estudo enfatiza este princípio com muita força. A mensagem do Evangelho, nesta visão, nunca, jamais, deve ser usada como uma ferramenta para ter lucro, para manipular ou para qualquer tipo de benefício próprio. E para reforçar esse alerta, a análise cita essa passagem do apóstolo Pedro. É uma advertência bem direta contra aqueles que, por ganância, explorariam a fé dos outros tratando-a como se fosse um negócio. Então, se o modelo não é poder ou ganho, qual é? Segundo o estudo, que cita o capítulo 20 de Mateus, o modelo de conduta cristã é o serviço. A grandeza no reino de Deus é definida pela disposição de servir aos outros, o que inverte completamente a lógica de poder do mundo, né? E a gente chega agora na conclusão do estudo, que amarra todos os pontos anteriores para fazer uma distinção final e crucial sobre o que significa de fato ser salvo. A análise termina com essa pergunta direta e, vamos combinar, hein? Bem provocativa. Depois de definir o que é um verdadeiro seguidor de Cristo, a questão lógica que vem em seguida é: quem então vai alcançar a salvação, segundo essa perspectiva? A resposta, baseada nesta citação de Jesus, é bem impactante. Ela sugere que apenas professar a fé com palavras da boca para fora não é o suficiente. A salvação, neste entendimento, é reservada para aqueles que vivem como verdadeiros discípulos, que praticam a vontade de Deus. E assim, tudo se resume a isto. A mensagem central de todo o estudo é que ser cristão significa viver em total dependência de Cristo, reconhecendo-o como o único caminho, a única verdade e a única vida. É muito mais que um título, né? É uma questão de obediência, de amor e de fidelidade que se reflete na vida. A questão que fica no ar é: como essa definição se alinha com outras perspectivas?